Fala galera, Deia na área, trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Hoje eu vim comentar um conteúdo da Lívia Mandelli, que já esteve aqui nesse podcast, falando de liderança espiritual. O episódio eu vou deixar lá no backstage, k21.link/lovetheproblem, dá uma conferida lá. E hoje eu vou comentar um artigo dela que chama Síndrome da Impostora. Síndrome? Então, esse artigo ele traz alguns questionamentos pra gente do quanto às vezes a gente acredita que essa síndrome é uma coisa que acontece apenas com as mulheres. Mas não. Diz que todo mundo, em algum momento, já se sentiu ou passa por esse sentimento de ser um impostor. Então o artigo começa assim. Este termo foi criado em 1978 por duas psicólogas, Pauline Rose Clance e Suzanne Imes. Acho que é assim que fala o nome delas. Apesar de ser algo discutido há mais de 4 décadas, esse tema veio à tona nos últimos anos e muitas vezes veio de forma distorcida. Sinto-me na responsabilidade social em desmistificar esta síndrome e trazer caminhos. Outra coisa importante é que o nome da moda está no feminino, mas desde sua criação, esta síndrome refere-se ao ser humano e não somente às mulheres. Isto é, todos podem ter este tão famoso estado emocional. A psicóloga Gail Matthews, na década de 80, já dizia que 80% das pessoas bem-sucedidas, independentes de gênero, apresentavam a síndrome do impostor. E aí, uma pausa aqui que tem um gráfico de pizza dividido em 3, falando basicamente assim. Uma parte é pessoas que têm síndrome do impostor, a outra parte, outras pessoas que também têm síndrome do impostor, e a última parte, resto das pessoas. Elas também têm síndrome do impostor. Ou seja, todo mundo se sente como impostor às vezes. Os estudos em cima deste tema trazem à luz que a pessoa que se considera impostora não consegue acreditar nas próprias evidências sobre sua competência. Sendo assim, mais que claro, qualquer ser humano pode se ver dentro dela e digo mais. As pessoas que têm um baixo nível de autoconfiança, autossuficiência e autoestima estão mais propensas a sentirem que não são capazes ou que estão fingindo serem capazes de realizar determinada tarefa ou ter determinada postura. É interessante que quem sofre com um emocional imaturo, quem não consegue se enxergar do tamanho que é, quem tem dificuldade em reconhecer seus gaps e suas potencialidades de forma realista, pode ter a sensação de que nunca é bom o suficiente. Mas eu te pergunto, qual o problema disso? O real problema não é acreditar que você precisa estudar mais, que você precisa fazer mais, entender mais, aprimorar-se. Isso é positivo. O problema é você não saber usar as habilidades e comportamentos que você já tem disponível. Vamos desmistificar de uma vez por todas? Todo ser humano tem suas inseguranças. Todo ser humano que tem a propriedade de um growth mindset, que é um mindset de crescimento, sabe que a jornada da vida é viver aprendendo. E toda aprendizagem traz insegurança. Afinal, temos que aprender algo que não sabemos e também aprender a confiar nessa habilidade. E aqui também traz uma outra imagem que ela mostra o ciclo do impostor, que é basicamente como se fosse uma coisa sem fim. Essa relação da baixa estima com o medo, com essa constante desqualificação das suas realizações pessoais. Então, ela conclui falando assim, coisa normal sendo transformada em problema. Insegura? Você é, eu sou. Nada de síndrome do impostor. Somente um estado emocional que exige alta dose de autoconhecimento, reconhecimento de seus feitos superiores e propriedade de si mesmo. Vamos trabalhar na primária dessa síndrome? Quero dizer, ela deriva de estados emocionais. Então, bora trabalhar na base disso tudo? Autoestima, confiança e autossuficiência podem e devem ser construídas. Invista em você e resolva isso de uma vez por todas. Eu achei interessante que ela trouxe essa questão do síndrome do impostor e me ajudou a ter muita empatia também com os homens. Eu sempre tinha ouvido síndrome da impostora como mulheres. Entendo também o quanto a nossa criação faz com que mulheres talvez tenham mais problema de se ver como impostoras, mas o quanto isso é comum para todos. E me trouxe um pouco de algumas referências que eu cheguei a comentar lá no outro podcast da nossa rede, que é o Vamos Fazer Diferente, em que a gente fala tanto de um livro da Brené Brown, que chama Coragem para Liderar, onde que a Brené traz muito essa reflexão do quanto a gente busca uma perfeição
e essa perfeição não existe. Então que não faz sentido a gente ficar perseguindo ela. E por isso que a gente também acaba se sentindo um impostor, uma pessoa que nunca é suficiente. Também me recordou um pouco do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, que a gente também comentou lá, que fala um pouco, tem um capítulo só pra falar da nossa infância e da nossa criação. E o quanto a nossa criação muitas vezes é violenta. Como a gente não valida os nossos sentimentos e as nossas necessidades desde criança, né? As crianças são muito invalidadas e a gente aprende a repetir essa violência com os demais. E aí eu acho que isso faz também, acaba contribuindo também com que a gente tenha esse sentimento de que a gente não é suficiente. Muitas vezes a gente não se sente ouvido, não se sente visto, não se sente validado, e é como se a gente procurasse uma perfeição para poder ser notado, para poder pertencer, para poder ser visto. Então, quando ela traz essa questão de se olhar, de olhar para autoestima, autoconfiança, autossuficiência, vem muito essa questão do autoconhecimento, de você parar um minuto para respirar, para você perceber como você está se sentindo, para você perceber que você está se sentindo um impostor, que você tá frustrado, que você tá com medo, que você tá cansado, e entender qual é a necessidade que tá por trás daquilo, o que é que não tá sendo atendido, e procurar outras estratégias para atender essa tua necessidade. Buscar lembrar também das coisas boas que você já conquistou, assim como ela traz aqui, para que você perceba toda a sua capacidade, o seu potencial. Tudo bem que você não saiba um monte de coisa, né? Ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito, mas quanta coisa você já sabe. Isso te torna a pessoa única que você é. Não existe ninguém igual no universo. Então, o quanto você pode usar da sua potencialidade para brilhar e para contribuir com o mundo de um jeito que só você pode contribuir. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar as referências também da nossa rede podosférica lá no k21.link/Love the Problem. A gente tem uma rede muito legal de podcasts que comenta de vários assuntos correlatos. Então temos o Vamos Fazer Diferente, temos o Agile Girls, temos o Pontes Elefantes, tem também o Segue o Flow. Então vai ter bastante conteúdo legal nesses podcasts e faço questão de deixar eles aqui para que vocês escutem. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.